Olá, amados, passando aqui para deixar o conforto para o seu coração através da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, quem tiver, quem não tiver, pode nos acompanhar para darmos início ao estudo da palavra de Deus, para melhor falar ao seu coração. Ela fica em Filipenses 1, versículo 21. Que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dando continuidade à palavra de Deus. No versículo 22 diz: mas se o viver na carne resulta para mim em benefícios da obra, não sei então o que escolher. Versículo 23 diz: pois de ambos os lados me sinto impelido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o qual é muitíssimo melhor, mas ficar na carne é mais necessário por causa de vós. E convencido disso, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso proveito e gozo da fé, a fim de que abunde vossa glória de mim em Cristo Jesus, por minha presença outra vez em vós. Essa é a mensagem da palavra de Deus que o apóstolo Paulo deixou em Filipenses, né? Dando continuidade à palavra de Deus, falando sobre Moisés um pouquinho. Moisés era um homem que foi escolhido por Deus desde criança, né? Sabemos que ele teve uma trajetória maravilhosa na presença de Deus, cumprindo todos os mandamentos que Deus tinha lhe ordenado. E como presente da sua obediência e da sua trajetória, Deus disse para ele que ele ia receber como gratidão a terra prometida. Isso foi diante da obediência de Moisés. Sabemos que a batalha de Moisés foi árdua, foi pesada, mas ele, como promessa de Deus, ele levaria aquele povo para a terra prometida, tá? Então, vamos lá. Fazer uma pergunta para você. Ele viu a terra prometida? Ele entrou na terra prometida com o povo? Hein? Quero saber se você sabe. Porque a palavra de Deus fala que Deus prometeu a ele, né? E por que ele não entrou na terra prometida? Qual foi o erro de Moisés no finalzinho da sua vida, onde ele já estava muito próximo de herdar o que tanto ele batalhou para conquistar? Qual foi o erro de Moisés? Né? Porque Deus, se ele prometeu, por que depois ele voltou atrás e não cumpriu o que ele havia prometido a Moisés? Eu vou te falar o motivo que Moisés não entrou na terra prometida. Então vamos lá. Fazendo um silêncio da palavra de Deus, para que você possa entender. Quando aquele povo estava no deserto, passando necessidade, passando fome, passando sede, lá atrás, em Êxodo 17:6, Deus falou para Moisés: ferirás a rocha, porque dela vai sair água para matar a sede desse povo. E Moisés assim obedeceu. Ele foi com seu cajado e bateu na rocha 2 vezes, né? De uma forma que ordenou a rocha
e a rocha saiu dali água para matar a sede de todos os sedentos, né? Ele assim fez. Ele fez com firmeza. Ele fez com confiança. Ele fez com fé, né? Nós dizemos, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque Deus está comigo. E quando você vai na fé e você faz, as coisas acontecem. Assim fez. Só que, voltando um pouquinho mais na frente, aconteceu de novo esta mesma passagem. O povo sentiu sede. O povo sentiu fome. E aquele povo começou a contender com Moisés, reclamando que antes eles tivessem morrido lá no deserto, no meio do povo, aqueles povos que ficaram no meio do caminho, aqueles povos que já estavam idosos, já não estavam aguentando mais, muitos pereceram, muitos foram ao encontro do Senhor antes de conseguir chegar à terra prometida. E aquele povo que estava ali já estava reclamando, já contendeu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos perecidos quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, né? Eles estavam cansados. O que Deus mandou Moisés fazer? Ele mandou dizer o seguinte: toma um bordão, ajunta o povo e diante dele falai. Preste atenção na palavra. Falai a rocha e dará a tua água, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi diferente a mensagem de Deus. Ele mandou Moisés falar, juntar o povo, pegar a rocha e falar, para que a rocha pudesse dar água para aquele povo, né? Então, nós vemos a forma diferente que Deus fala com nós, né, aos nossos corações, né? Deus ordena que Moisés e Arão vá juntar o povo. Isso aí está escrito em Números 20, 18. Ajunte a congregação, ajunte o povo, para eu poder me manifestar. Deus queria isso. Para eu poder mostrar que eu estou vendo o sofrimento deles, mas que eu vou dar o que eles tanto me pedem, que é a sede, que é a fome. Só que Moisés, ele fez diferente. Ele também estava tão cansado de tantos problemas, ele foi em frente àquele tabernáculo e orou a Deus, né? Orou a Deus para Deus dar uma solução para ele. Para dar, assim, vamos dizer, o que eu vou fazer com esse povo? Eu estou no deserto, eles estão me cobrando a tua providência. Então, Deus foi e respondeu a Moisés, para Moisés falar a rocha. E assim a rocha ia dar água, porque ali seria o ponto-chave de Moisés e Arão para fazer o povo pensar de forma diferente. Pensar com humildade, com mansidão, e que Deus assim iria cumprir o que tanto eles pediam. Só que Moisés fez diferente. Ele já foi de uma forma egoísta. Ele já foi afrontar aquele povo que seguia ele, dizendo que, tipo assim, né? Vamos botar a realidade. Eu vou mostrar a esse povo que eu tenho esse poder nas minhas mãos. E farei a rocha sair água. Ele foi lá na rocha. Ele bateu 2 vezes com seu bordão
e saíram água. E bebeu toda a congregação os seus animais. E eles também. Só que Moisés bate na rocha 2 vezes de forma raivosa. E chama a atenção para si. Ele chama aquele povo para si. E não glorifica a Deus diante do povo. Então, o que Deus fez? Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele bateu, não era para bater, era para falar a rocha. Anteriormente, Deus mandou bater na rocha, assim ele fez. Mas dessa vez, Deus mandou falar. É diferente do bater. Falar a rocha e dará a sua água. Mais uma vez eu digo a diferença de você bater e de você falar. Entendeu? Deus mandou ele falar. Ele deu uma ordem. Toma um bordão, ajunta o povo e diante dele falai a rocha. Como ele fez diferente, mesmo assim Deus usou de misericórdia e concedeu a água para aquele povo matar sua sede e os animais. Só que ele foi lá e chamou, advertiu Moisés e Arão, chamando sua atenção, dizendo para ele: você não falou da forma como eu mandei. Não falou. Você bateu. Eu não mandei você bater, eu mandei você falar. Então aquele povo, ele se virou, não foi para Deus, foi para Moisés. Moisés quis dizer que ele estava com todo o poder na mão, e não era. Deus queria mais uma vez mostrar para o povo que a misericórdia dele era tão grande, tão misericordioso, que ele estava vendo tudo que estava acontecendo, que ele ia dar, conceder àquele povo sofrido, obediente a Deus, conceder a água. Mas só que ele foi, chamou Arão e Moisés e o castigou. Castigou pela sua desobediência, porque ele não levou aquele povo a acreditar em Deus. Ele levou aquele povo a acreditar nele mesmo, que ele tinha esse poder nas mãos. Então, por castigo, Deus ordenou para os dois: vocês não irão entrar na terra prometida. Olha, gente, quanto sacrifício, né? Que muitas vezes nós fazemos e quando chegamos pertinho da bênção, nós perdemos a bênção, né? Porque nós não vigiamos, porque nós achamos que na hora que a gente está quase recebendo a vitória na mão, está pertinho, nós nos exaltamos e achamos que nós temos capacidade, que é nós, que é o nosso eu, que funciona. A glorificação é para nós, não é para Deus. Aí o que acontece? Deus até concede. Deus concede por misericórdia, para mostrar que ele, já que ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas aí você vai pagar um preço muito caro pela tua desobediência, pela forma de como você recebeu aquela bênção e não exaltou o nome de Deus. Porque o fundamento daquilo era exaltar e chamar a atenção do povo para louvar a Deus, que Deus era o autor do milagre, entendeu? E chamar aquele povo para santificação. Aí o que acontece? Deus castigou. Deus castigou. Em Números 20:12 está escrito: visto que não creste em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. Olha o castigo. É, gente, não brinca com Deus não. Porque isso aí foi a desobediência, foi a falta de fé. E Deus observou isso em Moisés, entendeu? E Deus analisou a forma como Moisés fez,
na ira, no cansaço. Eu acredito que de tão cansado que Moisés estava, ele não quis se irar contra Deus, porque ele acreditava em Deus, que Deus era o único refúgio. Só que ele se irou de uma forma que ele trouxe o povo para ele, tipo assim, ó, eu vou fazer e vocês vão ver. E não era assim, né? Não foi assim que Deus ordenou. Não foi mandando ele bater, foi mandando ele falar a rocha. E ele bateu. Entendeu? E o que acontece? A rebeldia. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Em Números 20:10 está escrito. Foi isso que Moisés falou àquele povo. Ainda bateu com raiva, né? Mas pela sua desobediência, ele viu que ele tinha desobedecido a ordem de Deus, ele foi lá para dentro do tabernáculo clamar, misericórdia divina, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu me exaltei, eu me irei com esse povo, que eles não te obedecem, eles não estão atentando para a tua voz e está me deixando nervoso. Eu acredito que deve ter sido assim, mas não foi a minha intenção de passar que a fé estava sobre mim. Não, não foi essa a intenção. Só que Deus acabou. Deus ordenou, está feito. Vai ser castigado. Sim, Senhor. Não vai entrar na terra prometida. E o que aconteceu? Em resumo, ele realmente não entrou. Ele não viu a terra prometida, né? Então, quer dizer, o que nós trazemos para hoje, né, pelo nosso dia a dia, não brinquemos com Deus. Quando você pedir algo ao Senhor, que você sabe, que você tem certeza que você vai receber, porque Deus é misericórdia, você não vem com gracinha de dizer que você recebeu aquilo, porque você tem capacidade, porque a tua inteligência chegou a esse nível, qualquer bênção que você tenha que esperar e Deus vai te dar. Porque ele vai continuar te dando, mas você tem que abrir muito o olho da forma como você pede, como você faz e como você fala. Porque o castigo de Moisés foi esse. Ele bateu na rocha, ele não mandou ele bater, mandou ele falar para a rocha. Ele foi, bateu, desobedeceu e levou o castigo, né? Então, como ele não se deu por satisfeito de Deus ter castigado ele, ele orou tanto a Deus, para Deus perdoar os pecados dele, para renunciar. Só que Deus, quando deu a mensagem foi falada. Acabou. Em Deuteronômio está escrito em 3:23 a 29. Eu só vou ler o versículo 26. Porém, o Senhor se indignou muito sobre mim. Ele se indignou e parou. Chega! Basta! A mensagem foi dada, a mensagem foi falada. Chega! Tá vendo quando você dá um basta em tudo na sua vida? Que você hoje deu um basta nas suas transgressões. Chega, fala para Deus, hoje encerra o ciclo da minha rebeldia, da minha desobediência. Hoje eu vou servir a Deus, vai ficar melhor. Vou servir a Deus, vou entrar no outro plano divino, para que Deus possa ter misericórdia de mim. Porque o que vale nosso dia a dia, na nossa vida aqui terrena, é só uma coisa. O que nós estamos caminhando é o quê? Estarmos com o Senhor. Quando nós formos chamados para a eternidade, né? O nosso maior desejo é esse, porque a continuidade de vida vai ter. Então, quando eu digo que apóstolo Paulo, aos Filipenses, de 1 ao 23, diz: ora, de um lado e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar em Cristo. E por outro lado, estar aqui com vocês, para que vocês vejam a glória de Deus em mim. Olha só, é uma dúvida. Mas entre os dois, o melhor é estarmos com Cristo. Estarmos na eternidade com Ele. Porque este é o caminho e este é o fim. Né? E dizendo para você, então você
fique atento à palavra de Deus, por causa de uma desobediência mínima, ele não entrou na terra prometida, mas eu acredito que ele viu. Ele não entrou, nem ele nem Arão, mas ele viu. Moisés viu a terra prometida. Eu simplesmente bato esta tecla que ele viu quando ele se apresentou para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava no monte com um dos seus discípulos, não eram todos, e ele se apresentou, mas ele apareceu, ele e Elias apareceu a Jesus Cristo na transfiguração, quando ele se mostrou a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava no monte. Então, ele viu a terra prometida. Glória a Deus, né? Fica essa palavra no seu coração. É uma palavra grande, vamos dizer que é um refrigério na nossa alma, a gente entender a palavra de Deus. Hoje foi um mínimo estudo de conclusão do que Deus quer fazer na sua vida, tá? Fique com a paz divina, fique com refrigério na alma, com alívio nos seus corações, e que possamos acreditar e saber só uma coisa: a forma de como nós falamos com Deus, que Ele nos responde, a forma como nós ouvimos Deus falar conosco e a forma como nós levamos a palavra para aquele que está nos ouvindo. Que você seja um receptor da palavra de Deus e que você seja enviado também para levar a palavra de Deus severa, rigorosamente, como Ele assim quer. Amém, amém e amém.